Olá, tudo bem? Neste episódio de podcast eu falarei sobre o conto amazônico, como ele surgiu na região. Né? Esse texto ele é tirado do livro O Conto no Amazonas, de autoria de Zé Maria Pinto. Ele vai falar que poucas literaturas têm uma retaguarda mitológica tão expressiva como a literatura amazonense. Isto se deve à riqueza de sua literatura oral, que é muito anterior à colonização. Aliás, poucas literaturas têm o luxo de uma mitologia própria, cujas origens confundem-se com as várias etapas do desenvolvimento da humanidade. Entretanto, ele diz que essa literatura mantém-se periférica, tanto na sua vertente popular como no seu lado culto. Ela é herdeira de uma rica tradição lírica. A literatura amazonense só se encontra com o conto no alvorecer do século XX, com a solitária exceção de Paulino de Brito, nascido em 1858 e falecido em 1919. Nasceu em Manaus, publicou em Belém, em 1892, um volume intitulado Contos. É o único legado do século XIX, quando o conto, no restante do mundo, afirmava-se em definitivo enquanto gênero literário. A verdade é que, até o advento do Clube da Madrugada, em 1954, temos apenas de relevo a publicação, em 1902, de Histórias e Aventuras, mesmo Paulino de Brito, e em 1908, do clássico Inferno Verde, do pernambucano Moberto Rangel, além de O Transviado, de 1948, do acreano Aristófanes Castro. 40 vazios de livros de conto, de autor ou temática amazonense. Esses autores podemos dizer, ao lado de Brito, Rangel e Castro, considerar como pré-madrugada. Eles publicavam esparsamente em jornais e revistas. Entre esses autores também temos Mário Ipiranga Monteiro, que nunca publicou seus contos em livros, e Álvaro Maia, que só publicaria nos anos de 1960. O Clube da Madrugada ele viria a chacoalhar a apatia, aquela coisinha que estava ali, a calma, a calmaria que estava a literatura amazonense. Embora ainda continuem publicando, passadas mais de 5 décadas de sua fundação, a euforia criadora do Clube da Madrugada estendeu-se por cerca de 25 anos, abarcando pelo menos 2 gerações. Surgiram nesse intervalo autores que não se relacionaram diretamente com o Clube da Madrugada, entre eles Paulo Jacó e Almir Diniz, e mesmo Adrino Aragão, um madrugadense tardio e desgarrado. A partir dos anos 1970, uma nova geração surge, desvinculada do clube e, por vezes, questionando-o no movimento de renovação salutar, embora sua produção em livros apareça somente nos anos de 1990. A este chamamos de pós-madrugada. Então, esses autores, muitos autores amazonenses, nem todos publicaram seus livros, nesse marasmo que foi a literatura amazonense. E para falar, como falamos em conto, para melhor conhecer os contos amazonenses, conto popular, tenho aqui um conto de autoria de Nunes Pereira, muito popular mesmo. Vocês vão perceber aqui a linguagem.
Baíra e sua namorada, de Nunes Pereira. Baíra dizia sempre que ia matar Mutum, mas ia ver outra mulher com quem se deitava. Essa mulher era namorada de Baíra. Baíra levantava-se de madrugada, levava arco e flechas. Fez uma vez, fez outra vez, e muitas outras, até que um dia a mulher de Baíra, que já andava desconfiada, lhe perguntou: por que tu nunca matas o Mutum? Voa, é ladino, é brabo. Eu sei o que tu vais fazer de madrugada. Disse-lhe isso porque vira um sinal de beliscão no braço de Baíra. A namorada de Baíra lhe havia pedido que não contasse nada à sua mulher, mas esta todo dia lhe estava dizendo: eu sei o que tu estás fazendo. Eu sei que tu andas mesmo atrás de Mutum. É melhor tu trazeres logo a tua namorada para a nossa casa. E então Baíra foi buscar a namorada com quem se deitava de madrugada. A namorada não quis ir. Baíra disse que a mulher dele a mandara buscar. Ouvindo isso de Baíra, ela consentiu, dizendo-lhe, porém: eu vou, mas tu não deves rir quando eu estiver lá. Ninguém deve rir. Baíra prometeu e a levou para casa. Ali chegando, mandou preparar uma festa. Mandou ver caça e frutas, convidar muita gente que deveria pilar milho para o cauim. E também ajudou a pilar o milho, muito milho, com os seus 5 companheiros. E a mulher e a namorada dele também. Os pilões eram 5. Pilaram, pilaram, pilaram. Uma das mulheres, porém, fazendo força, soltou um vento. E todo mundo riu. E a namorada de Baíra e ele mesmo riram. Todo mundo riu. E então, pulando e voando de um lado para o outro, aquela gente começou a virar cutia, Inhambu, Corcovado, Paca, Tangari-Pará Grande, Cojubi, Marreca. E muitas outras foram as mulheres que viraram pássaros. E Baíra mesmo virou cutia, Corcovado e Inhambu. E a mulher e a namorada dele. Mas só Baíra ficou sendo Baíra, sempre sendo Baíra. Experiências e história de Baíra, o grande burlão. É onde se encontra esse conto. Vocês observaram que esse texto ele se estrutura em frases curtas, sem nenhum rebuscamento, né? Com uma linguagem mesmo falada, popular. Esta é uma virtude do escritor, recolhedor dos contos de domínio popular. Manter-se fiel à fala e discreto na composição do texto, buscando reproduzi-la. O Baíra, né, o personagem central desse conto, ele é uma entidade civilizadora, uma espécie de semideus. E a sua missão é ensinar alguns fundamentos da civilização, como o uso de flecha, técnica de caça. Baíra ele tem um lado humano, tal como seus símiles Macunaíma e Porominari, entidades civilizadoras, respectivamente, dos baréis Taulipangues. Por isso ele vive se metendo em rascada e se sai, graças aos seus poderes não naturais. Muitas das aventuras dele têm de cunho explícito erótico. Isso faz parte da humanização, né, que o personagem foi adquirindo ao longo da história, ao longo do tempo. Então, esse é um dos contos amazônicos, né, bem popular.
E aqui a gente finaliza este episódio, né? Espero que tenha gostado e até o próximo episódio de podcast.